A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente no podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura. Bom dia! Vamos começar mais um Grãocast especial. Hoje com o Dr. Alcides Gomes Júnior, uma pessoa fantástica, uma experiência de vida fantástica, um excelente profissional. Dr. Alcides, bom dia André, prazer recebê-lo aqui. Dr. Alcides, dentista e grande empreendedor aqui na nossa cidade. Bom dia, André, bom dia, Lu, é um prazer imenso estar aqui com vocês, tá? E dividir e aprender um pouquinho com vocês também. Nossa, que vamos aprender. A gente, na verdade, vai trocar experiências, porque aqui a gente sempre coloca no nosso podcast que a gente aprende trocando experiências, trocando histórias com as pessoas que vêm aqui. Histórias e experiências, eu sei que você tem muitas. É isso aí, vamos lá. E o gostoso dessas gravações de podcast é justamente isso, é conhecer um pouco mais da pessoa que a gente está conversando. Sim. E além do conhecimento é aprender, né? Porque a pessoa sempre traz coisas novas pra gente. É isso aí. Doutor Alcides, você vê alguma referência, alguma influência dos ambientes na vida das pessoas? Sim, eu acredito muito nisso, né? Essa foi uma das minhas preocupações quando eu idealizei a minha clínica, né? Eu fui buscar um espaço diferente pensando justamente nisso. Interessante. Esse teu espaço, o que ele tem de diferente? Quando nós estávamos idealizando esse projeto, o que eu passei de informação, conversando com o pessoal da arquitetura, é que eu queria um ambiente que fugisse de um consultório ou uma clínica tradicional e que pudesse transformar esse ambiente num ambiente mais acolhedor, mais lúdico. Então foi pensando nisso que a gente colocou esse projeto em prática. A gente está em 2023. Uhum. Até hoje as pessoas têm medo de procurar uma clínica de odontologia? Tem, né? Tem aquela preocupação, o barulhinho do motorzinho. Né? Tem, né, começa pelo cheiro, né? Acho que são vários gatilhos. Cheiro, é um gatilho, né? Esse cheiro, nossa. Aí com isso a gente conseguiu mudar, transformar um ambiente lúdico, um ambiente acolhedor. Tudo foi muito bem pensado. Então, na nossa clínica, se nós iríamos disponibilizar os computadores para os clientes, eles foram colocados de uma tal forma que o paciente tem a sensação que ele está numa nave espacial. Nossa, que legal. Para começar, você tem computadores disponíveis para uma pessoa que está esperando? Exato. Começa daí, essa inovação. Isso. Tem um outro monitor que fica disponível para games, porque nós atendemos a toda a faixa etária. Então, a pessoa vai chegar ali e vai ter isso. E tem também alguns outros monitores com informações educativas, né, da parte clínica. Doutor, então assim, a pessoa chega lá, criança, o adolescente, o jovem, o idoso, e aí eles conseguem ter esse espaço aí para poder fazer um relaxamento, de tirar essa tensão inicial, né? Porque todo mundo fica tenso para ir no dentista, na hora que chega na cadeira já está mais tranquilo. Exatamente. Então, o que nós pensamos? Nós pensamos assim, o tema era uma coisa voltada para o high-tech. Uhum. E depois foi evoluindo e se transformou numa nave espacial. Estou curiosa para conhecer. Então nós colocamos um banco lá que parece uma nave, sabe? Então tudo isso vai quebrando. Então a pessoa chega lá... Vai ficando lúdico. Exatamente, porque como eu comentei, ninguém
acorda feliz falando, hoje eu vou ao dentista. Né? Eu não conheço ninguém realmente. Mas a gente conseguiu proporcionar isso para os clientes. A gente percebe, porque eles comentam, né? Discutem um pouquinho ali com a gente, né? E isso vai quebrando essa ansiedade, vai quebrando esse nervosismo, né? Mas assim, eu fiquei curioso, tenho certeza que quem está assistindo também ficou curioso. Uma pessoa chega lá, ela pode ocupar um posto ali e acessar um computador. E isso está relacionado ao tema da clínica. Exatamente ao tema da clínica. Então, até a disposição de tomar um café, de tomar uma água, tem uma mobília ali que está integrando a nave. Legal. As portas de acesso aos consultórios te reportam uma nave. Então você juntou a parte de cor, de móveis, som, iluminação, tudo, Lu, aromas, tudo para proporcionar uma experiência, porque é uma experiência ir na sua clínica. A iluminação, as cores que são extremamente importantes, até então eu não sabia, né? Então são coisas que a gente vai vivendo, vai aprendendo, né? E essa parte da arquitetura, ela é muito assim, gratificante, né? Porque muda, as ideias assim são fantásticas, né? Você chega, você tem assim uma primeira ideia do que você pode fazer, né? E aí começa a desenhar, começa a produzir, você começa a entrar na história, você começa a criar um enredo, né? Uma história, e aí os ambientes começam a ser produzidos, o contexto geral da clínica começa a ser produtivo, começa a se criar e a história vai crescendo, né? E vai conectando uma área a outra para se chegar numa clínica como um todo que conta uma história do começo ao fim, né? Exato. E o legal, assim, eu acho que um projeto de sucesso, uma arquitetura de sucesso, que a gente fala que deu certo, é aquela assim, onde não teve só o envolvimento do profissional, do arquiteto, no caso, que desenvolveu a sua clínica. Foi uma troca, né? Porque eu acho que você contribuiu muito. Foi uma troca, porque a primeira preocupação, queria sair do consultório tradicional, do ambiente. Porque você já tinha a vivência de já tinha essa vivência, né? Então, sala de espera, um cafezinho e tal, aquela coisa bem tradicional. Então, eu queria quebrar isso. Preocupação número 2 também foi com essa parte do cheiro, né? Típico de um consultório ou uma clínica odontológica, bem característica, né? E aí a arquitetura vai trazendo, né, as outras coisas, foi trazendo as cores, foi trazendo a iluminação, o som do ambiente, né? Tudo, né? Pensa na cor do piso, que tem que ser, que sala tem que ser dessa cor. Não, e essa nave espacial, estou tentando imaginar aqui como que ela foi feita, né? Uma nave espacial pensada com cores, com iluminação. Imagino que algum teto deva ter alguma questão de estrela. Tem. Nós temos uma sala de rotina, fica dispostos 3 consultórios, 3 cadeiras, e ao deitar, ele olha, tem um planeta com os LEDs lá, então fica bem legal. Eu já tô pensando então só aí, Star Wars. Exatamente, só aí já quebra um pouquinho. Aí nós trouxemos os personagens do filme Star Wars. Aí ele ficou por um bom tempo lá, depois a gente resolveu retirar, porque tinha um probleminha junto à vigilância, então nós resolvemos retirar. Tem que estar tudo adequado, né? Adequado, Eu fico imaginando alguns amigos, a gente tem vários amigos que gostam muito de astronomia. Até teve uma entrevista no Grãocast com o Nelson Falsarella, que é um médico também, e ele é um apaixonado por astronomia, um dos grandes estudiosos de astronomia da nossa cidade. Ele foi uma das pessoas que montou o planetário aqui da nossa cidade, e assim, onde ele vai, ele para ver o céu, né? Ele acha que ele ficaria encantado nessa clínica. Nossa, acho que ele queria conhecer depois que ele visse. Bem diferente. Bom, doutor, nós estamos no Janeiro Branco, né? Que é conscientização para a saúde mental, principalmente das pessoas assim que trabalham, que tem aquela rotina muito focada no trabalho.
E você, como é que você faz para ter o teu equilíbrio mental, tua saúde mental? Porque assim, dá para ver que você trabalha muito, né? Tem uma equipe aí grande atrás de você. Dá para ver que ele trabalha muito e ele chegou aqui todo esbelto, elegante. Elegantíssimo. Eu tô sentindo até que eu rodei de pneu murcho. Até eu pensei, eu devia ter falado. Por que você não pegou teu blazer também? Mas conta pra gente, doutor. Rotina simples, nada demais. Caminhada, academia, uma boa alimentação, uma boa suplementação, massagem relaxante. Legal. É isso que eu procuro fazer. E quando estou em casa, eu também curto muito, gosto de assistir um filme. É isso que eu faço. Ficção científica? Também. E o hobby? O que você gosta? Tomar um vinho? Gosto de tomar um vinho, aprecio também um bom uísque. É isso, uma boa cervejinha, nada demais. Doutor, mas e essa questão do cuidado com os dentes, com café, vinho, tem alguma coisa a ver? Não, o dente ele não vai sofrer alteração da cor ao você ingerir uma bebida como essa, um café ou um vinho. O que acontece que as pessoas às vezes se queixam? Eu tomei vinho e meu dente ficou na cor uva. Né? É porque, geralmente, quando você finaliza uma escovação, 2 horas após, você já tem a placa que está ali na superfície do seu dente. Então, se você tem essa placa, ao ingerir uma bebida como essa, um café, um vinho, vai pigmentar a placa, mas não que o seu dente mudou de cor. Né? Entendi. É isso que então que manter uma limpeza, manter uma higiene, uma escovação. Agora, tem situações que não dá, né? Você saiu para jantar, 2 horas depois, está lá ainda tomando seu vinho, e não vai ter como, né? É um bochecho, aí tudo bem. Doutor, e quanto a, assim, eu já estou na meia idade, né? Tô caminhando para 50 já, né? O que vai acontecendo com a nossa arcada dentária? Vai desgastando com o tempo? Tem alguma... porque assim, eu já sei que com o passar do tempo a gente vai perdendo até a altura, né? É isso, André. Nós vamos sofrer um desgaste natural do corpo como um todo, inclusive dos dentes. Porém, os dentes, nessa vida moderna que nós vivemos, no estresse, no corre-corre, isso leva a um estresse e, consequentemente, de forma involuntária, você acaba apertando muito seus dentes. Ai, doutor, eu tenho esse problema. Eu tenho bruxismo, minha avó tinha, minha mãe, minha filha também tem. Isso... E a gente trava, né? A hora que tá dormindo. Trava e aperta muito. E quando você faz isso? Mais, quando você está dormindo. Eu costumo exemplificar que você desliga o monitor, mas a CPU fica a noite inteira trabalhando. Bem isso. Não é? E aí é uma noite que geralmente assim, é uma noite mal dormida, você não acorda bem, o outro dia parece que acorda cansado, né? Acorda cansado, parece que não rende. Cabeça pesada, é isso mesmo. E aí, você imagina isso ao longo do tempo, ocorrerá um desgaste mais do que é considerado normal. E à medida que esse desgaste avança, essa altura da face ela vai diminuindo, ela vai ter uma redução. Quando ela reduz, esse osso ele gira, então você acaba se comprometendo essa parte da mandíbula. E aí esse desgaste que ocorre aqui, ou alteração morfológica, como definem alguns profissionais, acaba provocando outras consequências. Você acaba desenvolvendo dores de cabeça, você passa a ter um barulho ao abrir e fechar, então tudo isso vai comprometendo. Então você precisa cuidar disso. E tem tratamento. Tem tratamento para isso. Né? Você pode usar desde uma placa, você pode fazer uma terapia com toxina botulínica, enfim, você tem, depende muito assim de caso a caso, né? Porque quando a articulação ela está comprometida, nesses casos, aí requer alguns exames adicionais
Porque você imagina assim, se eu tenho um desgaste X do meu lado direito, um desgaste Y do esquerdo, eu preciso equilibrar isso no plano vertical. Como que se equilibra isso? Antigamente a gente usava um equipamento chamado articulador, um articulador bem específico da marca Panadente. Esse articulador a gente conseguia fazer esse equilíbrio vertical. Traduzindo, como se fosse um balanceamento, um alinhamento. Entendi. Tá ok? Aí você faz lá uma cambagem. Isso. E aí, essa discrepância, você colocava ela na placa. Então, a placa, ela nunca era simétrica. Você equilibrava. Então, ela podia até fazer uma parte sinuosa, ter uma espessura maior de um lado do que do outro. Com o avanço tecnológico, hoje, através de um scanner, você faz um oclusograma dessa pessoa, ele já te dá em tempo real, na hora. Todo esse trabalho que a gente levava em média assim, 7 a 15 dias, mais ou menos, para montar isso, como tem que ser feito. Hoje é na hora, você já sai e aí você já consegue fazer uma placa para esta finalidade. Então tem duas coisas bem distintas que a gente precisa ter muita atenção. Uma, quando eu tenho um bruxismo, e uma quando eu tenho um bruxismo com o comprometimento articular. A gente não pode tratar isso de forma igual. É um erro. Entendi. É isso. Doutor, eu já até comentei aqui minha idade, né? E que ando rodando de pneu murcho, né? Quando eu ainda estudava, ainda fazia arquitetura, eu comecei a trabalhar e estudar na época do papel vegetal ainda, nanquim papel vegetal. Os escritórios de arquitetura, abria-se uma sala e tinha 40 pessoas ali dentro desenhando. E as mudanças tecnológicas mudou completamente a forma de trabalhar e a organização das empresas. Aí nós passamos para alguns softwares, tipo um AutoCAD, que aí se ganhou muita produtividade. Então o trabalho que era feito ali por 5, 6 desenhistas, desenhista, 6 desenhistas na prancheta, um conseguiria fazer só no AutoCAD. Faria só no AutoCAD. E essa evolução tecnológica não para. Hoje nós trabalhamos com outros softwares. A gente trabalha com uma tecnologia que chama BIM, que a gente faz a modelagem completa do edifício para daí tirar as plantas, tirar os cortes, as vistas. Então é uma tecnologia completamente diferente e isso impacta de forma brutal na nossa organização do trabalho, além da organização do trabalho, na quantidade de pessoas que trabalham conosco, né? Então, essa tecnologia, esse pilar de tecnologia dentro da nossa área profissional e dentro do nosso escritório mudou a constituição da nossa empresa. A tua área, uma área de odontologia que tem muita ligação com tecnologia e com esse teu perfil de estudioso, esse perfil de que busca tecnologia, com certeza você deve ter vivido isso, onde a tecnologia, a inovação tecnológica mudou a tua forma de trabalho e até a organização da tua empresa. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. Nós passamos por uma experiência assim. Eu estava num congresso nos Estados Unidos e durante esse congresso foi um lançamento de uma nova tecnologia de aparelhos ortodônticos. Essa tecnologia, ela gerava inúmeros benefícios para o tratamento e ela tinha de interessante uma questão justamente essa que você comentou, que é a gente conseguia triplicar a nossa capacidade produtiva sem ter que onerar a clínica. Né? Então, para vocês terem um exemplo, eu tinha 13, 14 consultórios e esse crescimento que eu tinha da maneira tradicional com esses aparelhos convencionais, eu tinha que aumentar a minha área, aumentar o meu staff. Com essa tecnologia, eu trabalho da mesma maneira com 5 cadeiras.
Então você vê que triplica a capacidade. A tecnologia mudou a tua organização de trabalho. E não para, né? E não para. Em outubro último nós incorporamos a tomografia maxilimandíbula no nosso tratamento. O que gera isso? Para nós profissionais, uma segurança enorme. E para o cliente, um tratamento muito mais seguro e eficaz. Porque você vê a movimentação do dente raiz através do tecido ósseo. Então você consegue olhar o seu tratamento, como está, como vai ficar, e se essas raízes dos dentes estão efetivamente dentro do tecido ósseo. Porque o osso tem uma espessura e existe o risco dessa raiz sair para fora. E com essa tecnologia do software, aliada à tomografia, a gente consegue colocar. Se tem para fora, coloca para dentro. E se vai acontecer um movimento indevido de sair durante o processo de tratamento, você coloca para dentro. Nossa, é fantástico. E você consegue fazer um planejamento do tratamento no futuro, né? Você tem uma antevisão do que está... Você consegue colocar assim, ó, você está assim e você vai ficar assim. A pessoa consegue ver na hora como que ela vai ficar. Nossa, gera confiança e facilidade para aprovar, de repente, o orçamento. Exatamente. Né? E ele permite você, num tratamento, a chegar a uma conclusão assim, ó, esse movimento vai acontecer ou esse movimento não vai acontecer. Diferente do passado, que às vezes a pessoa ficava anos e anos e anos fazendo um tratamento ortodôntico até que uma das partes desistia. Geralmente era o paciente que não aguentava mais. Por quê? Não tinha essa previsibilidade que hoje nós temos. Então, o software, ele consegue dizer, não vai acontecer. Mais ou menos assim. Nossa, que fantástico. Maravilha. A gente consegue transportar isso para a nossa área de atuação. Hoje a gente está fazendo trabalhos incríveis, puxando a tecnologia para dentro do nosso projeto, que era impensável para nós. Hoje a gente está aliando, além do BIM, que é essa tecnologia de modelar os edifícios, a gente está usando o drone para escanear terreno, escanear construções que a gente não conseguia imaginar um tempo atrás. Há pouco tempo atrás a gente não imaginava que ia ter a capacidade de incorporar isso dentro dos nossos projetos. E a tecnologia está aí disponível para a gente acessar. Mas nós precisamos correr atrás, nós temos que ir atrás dela, né? Temos que estar atualizando, estudando, acompanhando. Sem medo da mudança, né? Sem medo da mudança. Porque tudo isso vem e não volta. Né? Você não consegue voltar para a época lá atrás do papel vegetal. Não consegue. Não dá. Consegue. Né? Se você tem... quem tentou ficar se perdeu no tempo. Exatamente. Quem tentou lutar contra a mudança tecnológica mudou de área, foi extinguido. Né? É a tradição, né? Nós temos que ter tradição. Mas não podemos ficar no passado. Né? Tradição e inovação. Nós temos que passar esse conceito, né? A cultura, né? Que você vai passando, os exemplos que você vai dando e vai levando. Mas tem que estar ligado no que está acontecendo nos dias de hoje. Dr. Alcides Gomes Júnior, muito obrigado pela tua participação. A gente poderia aqui abrir um segundo bloco, um terceiro bloco, porque tem muito assunto para a gente conversar, tem muita conexão entre nossos perfis de trabalho e essa busca pela tecnologia, essa busca pelo estudo constante. Muito obrado pela tua participação. Eu adorei também, um bate-papo leve, gostoso. Eu também ficaria aqui até... Eu estou assim, muita vontade, viu? Eu fiquei tranquilo, não fiquei nervoso. Eu acho que foi devido a vocês que me proporcionaram isso. Então eu que agradeço de coração a oportunidade de estar aqui dividindo isso com vocês. Foi muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente no podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura.